De onde vêm as histórias? De onde vêm os conhecimentos? Quem são os responsáveis pelas culturas, pelas verdades? Muito antigamente, tudo era passado de boca em boca, mas não eram pessoas comuns que realizavam esse trabalho. Artistas, poetas, filósofos, anciãos, trovadores e rapisodos eram os contadores de histórias e precursores do que encontramos hoje nos livros. No século VII a.C., na Grécia, surgiu uma figura nômade que dominara um rapisodo. O rapisodo nada mais era do que um poeta que recitava fragmentos de poemas para a população de onde se encontrava. Daí surgiu a rapsódia. Mas o que é rapsódia? Rapsódia nada mais é do que a junção de fragmentos de poemas e canções em uma mesma obra. É um estilo de arte que quebra o padrão das obras de arte. Será que daria certo juntar esse estilo artístico com o teatro? Então, no começo tinha uma coisa na sala e uma coisa no fundo, e depois foi se juntando, né, e foi criando esse tecido, porque Rapsódia, na verdade, é uma composição, vamos dizer, dita, né, pelo Rapsodo, cantada pelo Rapsodo, que é esse cantor, narrador, muito antigo, né, uma tradição, sei lá, grega do século VII a.C., né, e no tempo que não tinha escrita. Então toda a comunicação e toda a preservação da memória comunitária, da comunidade, era feita por esse sujeito que era o Rapsodo, e era um sujeito que tinha uma grande importância, um grande prestígio de poeta junto aos reis e tudo, né? Ele era quem preservava e propagava a memória, não tinha outro jeito, era pela voz. Então o Rapsodo ele aparece e a Rapsódia ela aparece um pouco naturalmente na nossa maneira de trabalhar, né? Agora, a diferença que eu acho que tem, assim, desse trabalho para os outros que a gente já fez, né, no grupo do Sete e tal, é, assim, que é feito em casa, em primeiro lugar, que é feito em casa, e que ele tem o público percorre os espaços da casa. Então ele tem uma proposta itinerante. Itinerante é não ter lugar fixo, deslocar-se para realizar determinada função. Uma peça teatral tem palco fixo, arquibancada fixa e público. Pouco se imagina fazer teatro no formato da rapsódia e muito menos em movimento. Então, uma coisa que a gente pensou também é que fugir um pouco dessa história de que é fazer num espaço só. Assim, como se fosse um palco e se transformar a casa como se fosse um teatro convencional. Sair desse lugar e um pouco usar os cômodos da casa com as características que eles tinham, né, com as possibilidades que eles tinham, as possibilidades cênicas, as luzes naturais que aparecem, naturais, as artificiais, mas assim, as luzes que aparecem, né, que já aparecem toda noite, por causa da lua, por causa das luzes da cidade, né, que são muito fortes. E esse caminho, esse percurso também veio de uma inspiração do Fellini, porque tem dois filmes que estão meio citados, não tanto, mas assim, tem o Asas do Desejo do Wim Wenders, ele está citado mesmo porque no começo da montagem tem umas falas que são das Asas do Desejo. E o outro filme é a Dolce Vita, que tem uma canção que a Cláudia canta, que a Maria Simões canta, e que é do Dolce Vita, né, do Fellini. E o Fellini tem sempre uma coisa muito incrível que ele tem, é que os personagens estão sempre andando, estão sempre passeando, isso é muito comum nele. Passa os personagens, trocam de lugar. Então esse caminho, né, e que tem pela casa, eu acho que tem um fundo também ligado com esse lugar do Fellini aí, né, com essa inspiração feliniana. E o final da peça, que é essa música, a Canzone Arrabbiata, né, que é canção enraivecida, vamos dizer, a tradução podia ser essa, é uma canção do Nino Rota, não é do filme do Fellini, é do filme da Lina Wertmüller, que é uma outra cineasta italiana, né? Mas também tem o clima do Fellini, e hoje foi a primeira vez que a gente fez dando as mãos e descendo dando as mãos aqui pelo corredor, que é uma imagem também que é recorrente, né? Você lembra do 8,5,
quando ele vira, quando tem aquela cena, uma cena que eles ficam em torno de um circo, uma coisa ali que eles ficam todos com as mãos para cima e vão andando, né? Os personagens todos vão andando, vão dançando e vão cantando, vão bailando. Então é um pouco essa ideia que eu acho que o itinerante pega daí, sabe? Então, a questão do espaço é porque a gente quis problematizar o meio de se fazer teatro hoje, né? Os espaços públicos estão ficando cada vez mais privados, é cada vez mais difícil de encontrar um espaço para você fazer um trabalho. Então o Zeba, né, veio com essa ideia de tornar público um espaço privado, a casa dele. Teatro que tem uma de suas origens hipotéticas na Grécia Antiga, assim como a Rapsódia, tem como objetivo transmitir cultura e conhecimento através da arte. A Rapsódia, como vimos, é um estilo de arte que quebra com os padrões de estética. O teatro tem padrão definido para apresentações de um palco, uma arquibancada, um público que acompanha a encenação parado. Mas a mistura dessa arte com esse estilo foge da imaginação. Toda casa tem muitas histórias, né? A sala, a cozinha, o corredor. Então a gente quis transportar o público através desse enredo por todos esses espaços mesmo. É essa a nossa intenção, que vá se descobrindo a cada momento a história de cada pedaço. Eu cresci, né, um pouco nessa casa, que eu sou amiga dos filhos dos diretores, então tem uma relação com o quintal, que vai se revelar lá no fim. Tem uma relação toda a relação para a família, a relação para o Carlos. Então, o espaço itinerante é muito especial por isso, porque tem muitas histórias que vão sendo reveladas a cada cômodo a cômodo. Primeiro essa coisa dos espaços que realmente estão restritos. Então as pessoas te perguntam, vamos apresentar onde? Aonde? Então lugar que são lugares muito determinados que tem hoje, restritos de qualquer maneira. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou? Porque eu tinha dado uma parada para olhar nesse cenário, né? Meio mercadológico mesmo, meio não, totalmente, né? Parece que só o que interessa é consumir alguma coisa, mesmo arte. E aí eu falei, putz, eu não estou me dando bem com isso. E aí o que aconteceu? Eu estava sentada num certo barril, a minha mestra tinha morrido também em 2004, não posso deixar de sinalizar isso. E aí eu dei uma recolhida, né, para me entender. Só que quando um artista senta em cima de um barril, aquilo explode, não tem? Ou você sai e aí transforma em arte, ou você... Enfim, aí eu fui para Barcelona, Espanha, comecei a ver um movimento que eles faziam lá, chamado Ocupe, que eram espaços ociosos que eles ocupavam e começavam a fazer arte. Então, em cada quarteirão tinha uma coisinha de cultura. Então, uma casinha, um negocinho. E eu falei, puxa, aquilo ficou. Aí voltei e já estava estudando umas coisas, tipo Itamar Assunção, tipo Orfeu. Tem coisas que você vai criando e você não sabe exatamente por quê. Vão juntando uns textos, né? A criação é um pouco assim, pra mim. E aí o que aconteceu? Eu trouxe essas coisas pra cá e aí eu vi os ensaios ignorantes. Os ensaios ignorantes que aconteceram no Sesc. Esse pode deixar, hein? E que foram ótimos os ensaios ignorantes, porque aquilo me deu uma outra perspectiva. Assim, eu falei, pô, por que não fazer aqui em casa? Il mercato dell'illusione che si tiene per questa via è il più squallido che ci sia. Qui si vende gloria e speranza, è il successo che puoi comparare, ma che prezzo dovrai pagare tu? Quanta gente disperata sta in vetrina